Extremamente importante, convido todo mundo a participar. Porque no último mês, o Brasil ficou comovido com os casos de violência doméstica sofridos pela apresentadora Ana Hickman e pela cantora Nayara Azevedo. Contudo, esses episódios não são nada isolados, infelizmente. No país, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas. Olha que dado escandaloso. Além do ataque físico, muitas relatam agressões psicológicas e patrimoniais. Para conversar sobre esse assunto, sobre esse tema tão sério, tão necessário, a gente convidou a doutora Ana Paula Gimenez, que é advogada e escritora, e também a Raquel Galinatti, delegada de polícia e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Sejam bem-vindas. Tudo bem, mulheres? Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Bem-vindas, viu? É um papo muito importante que a gente vai ter agora, porque afinal de contas esses casos deram mais visibilidade à violência ou às violências que as mulheres sofrem diariamente, como a gente está vendo nesses números, né? Que, aliás, infelizmente não surpreende, porque são muitas as notícias que a gente vê todos os dias, né? Mas quanto mais a gente sabe dos nossos direitos, melhor. Claro, informação é sempre uma arma muito poderosa, né? Agora a gente vê esses números crescendo. O que me preocupa demais é que de 2021 para 2022 a gente teve um aumento desse número. Vocês acreditam que é pelo aumento das denúncias, que as mulheres estão mais munidas de informação e estão relatando mais os casos, ou de fato estão sofrendo mais violência? Eu acredito que é muito pontual essa sua abordagem, porque realmente a gente fala em fatores que são multifacetados, né? A gente está falando em crimes que antes não eram considerados crimes pelas próprias vítimas. Antes as vítimas normalizavam esses atos de agressão, até mesmo romantizavam. A gente está falando num turbilhão de informações, em grande parte pelos veículos de comunicação que fazem um trabalho social muito importante, que é informar a população, não só a vítima como o agressor, que aquele limite não pode ser ultrapassado, e também ainda a continuidade dessa estrutura social que temos ainda enraigada, patriarcal, machista, em que a mulher é coisificada. Então eu acredito que são todos os fatores que dão esses índices alarmantes de aumento de criminalidade contra as mulheres. Mas um fator muito interessante a ser falado é que quando a gente fala de crimes de violência contra a mulher, num contexto doméstico familiar, que são crimes que ocorrem na clandestinidade, ainda temos um número muito grande de cifras negras, as chamadas subnotificações. Ainda quase 70%, 80% não chegam ao nosso conhecimento, ao conhecimento do sistema de justiça criminal. E por quais fatores você acredita, Ana? Eu acho que é porque aquela mulher que sofre violência, primeiro, ela está num relacionamento abusivo, ela está sendo manipulada. Então, até ela perceber que ela é vítima de uma violência, demora um pouco. Quando ela percebe, muitas não querem destruir a família, elas sentem como se ela estivesse deixando para trás os filhos, o marido, aquilo que ela idealizou. Outras vezes, elas se sentem culpadas com essa manipulação, então ela fala, a culpa é minha, como que eu poderia melhorar? Será que eu não consigo salvar esse relacionamento? Outras vezes elas têm vergonha do que as outras pessoas vão pensar. E por fim, né, o medo. Uma vítima de violência doméstica, ela está totalmente acuada, então ela tem medo do que pode acontecer quando ela se pronunciar. Então acho que é o somatório de todos esses fatores, né? E como esses assuntos que a gente tem abordado aqui na Hora da Fofoca, né, Tutu, sobre as violências que essas pessoas da mídia também estão sofrendo, tem trazido muitas dúvidas pra gente. Muitas vezes a gente fica, mas será que funciona dessa forma? Será que esse é um agravante? Nessas dúvidas que a gente vai tirar tudo aqui hoje, né, Tutu? Claro, até porque quando a gente sempre informa, né, nós trazemos aqui as informações relacionadas às famosas figuras públicas que infelizmente são vítimas desses agressores. Nesse sentido, muitas dúvidas surgiram, né, tanto por parte de nós como do público de uma forma geral, para entender os pormenores dessa história e o que de fato a justiça fala sobre estes assuntos. Como a gente separou um trecho que a gente vai exibir agora, que é quando a Ana Hickman falou sobre entrar com processo de divórcio pela Lei Maria da Penha. Algo que muita gente não sabia dessa possibilidade, que existia que enfim, o divórcio poderia ir por esse caminho. E surgiram muitas dúvidas sobre esse assunto. Vamos ver se isso de fato acelera o processo do divórcio, né? Teve uma mudança
mudança também no próprio processo dela, que deixou de ser pela Lei Maria da Penha e ninguém entendeu o porquê muito bem dessa história. Mas vamos ver ela falando primeiro? Vamos e depois, é claro, quem pode falar e domina sobre o assunto. Então, é um pouco equivocada a fala e eu vou explicar por quê, né? A Lei Maria da Penha, ela traz a possibilidade do juiz da vara criminal decretar o divórcio. Então, aquela mulher que não tem condições, né, de entrar com um novo processo, ela pode já ter o seu divórcio decretado. Mas a própria Lei Maria da Penha, ela exclui da vara criminal a partilha de bens, por exemplo. Então, a partilha de bens sempre vai ser com o juiz de família. No caso da Ana Hickman, porque mudou de juiz. Então, não é que o juiz criminal negou o pedido de divórcio dela. Não, mudou de vara. Essa mudança de vara foi proposital, por quê? Porque ela tem muitos bens, a gente tem a violência patrimonial, fraude, né, que está sendo analisada. Então, foi assertiva essa decisão no sentido de que o juiz especialista para esses casos de partilha de bens, principalmente com grande patrimônio, é o juiz de família. Sem contar que no Brasil temos pouquíssimas varas especializadas em violência doméstica. Então, quando a gente fala no Brasil, a gente está falando no Brasil. Então, a gente está falando em políticas públicas, em implementação de políticas públicas, em estrutura para aquela vara ter, para poder dar continuidade a um processo. Então, esse juiz é um juiz híbrido, ele atua na violência, em todo o processo criminal e também pode atuar nessa área também do divórcio. Porém, ainda é necessário um avanço para que ter estrutura nessas varas de violência doméstica, o aparato necessário para que dê continuidade. Então, talvez seja muito mais benéfico quando desloca a competência para um juiz, para uma vara especializada em direito de família, do que essa vara híbrida. Então, a gente tem que pontuar que o sistema de justiça criminal está para proteger as vítimas. Claro que muitas vezes as vítimas sofrem uma revitimização de forma secundária por falta de estrutura do Estado. Então, a gente tem a lei ali delineada, a gente tem todo o aparato do sistema de justiça, mas a gente está falando no mundo real. E em relação à celeridade do processo, se o divórcio seria mais rápido, todo mundo que atua no direito de família, existe uma coisa que se chama divórcio liminar. O que é isso? Qualquer pessoa pode entrar com esse pedido. Não precisa ser uma vítima de violência doméstica, pode ser o homem ou a mulher. As pessoas não são obrigadas a ficar casadas. Então, ela pode pedir liminarmente, então o juiz já vai decretar esse divórcio de uma maneira rápida na vara de família, e as outras questões que precisam de elaboração de provas, como a partilha, a guarda dos filhos, a convivência, vai continuar, mas esse divórcio, o pedido específico de divórcio na vara de família, ele já pode ser decretado de maneira liminar também. Tá. Então, ela não foi prejudicada em relação a isso. E como a doutora Raquel falou, as medidas protetivas vão continuar normalmente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que mais de dúvida você trouxe? Separamos também um trecho quando a Ana fala da própria agressão que sofreu. A policial atendeu. Pergunta que eu faço sobre essa situação, até porque entrevistei depois Alexandre Correia no programa que faço da rádio, do Chupim. E lá ele comentou que, nesse sentido, para ele, na versão dele, do advogado dele, não existiu agressão, que é o que ele fala. Porque ele teria colocado o pé antes de fechar a porta de correr e que quando ele tirou, que foi aí que existiu o atrito da porta com a Ana. Então ele justifica isso falando que não é uma agressão. Para ter uma agressão, precisa ter o contato direto da mão da pessoa no rosto da pessoa. No caso dessa porta, que foi, digamos, o meio entre os dois, é uma agressão, não é? Como que é essa leitura? Que da forma como ele colocou, né, ele disse que foi um acidente.
Foi né? sem querer, ele né? colocou como uma fatalidade, como se ela estivesse fazendo força para fechar a porta e ele colocou o pé para segurar. Quando ele Isso. tirou o pé, ela se machucou. Sozinha. Segundo o relato dele. Isso muda alguma coisa com relação a essa denúncia de agressão e de violência? É um doutora? relato muito forte, é um depoimento muito forte de uma vítima. Claro, sem prejuízo do conjunto probatório a ser ali investigado no inquérito policial. Mas esse relato, de acordo com este relato, a gente pode já apreciar e interpretar alguns crimes. A gente pode identificar alguns crimes. O primeiro, o medo. Esse medo já caracteriza a violência psicológica, a violência moral. É um crime já efetivado. Ela fala do medo. E uma situação que muitas pessoas confundem, e até mesmo as vítimas, quando fortes ou quando conseguem se desvencilhar da agressão, é quando não há a efetivação da continuidade daquela agressão. O agressor ele não conseguiu desferir um soco, um tapa, aquela agressão física. Não foi porque ele não quis, foi uma condição alheia à vontade desse agressor. No caso, ele não conseguir agredir ainda mais a vítima, não foi porque intencionalmente ele desistiu de forma voluntária. Aí tem outro crime, sim. O crime de ameaça, o crime de violência psicológica, a tentativa de uma lesão corporal, a tentativa de uma cabeçada. Então, o que a gente tem que deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo é que não efetivar o crime não significa não existir o crime. A gente pode até falar num crime tentado. E o crime tentado é completamente diferente da desistência voluntária. O crime tentado, ele não conseguiu a efetivação desse crime por circunstâncias alheias à vontade, inclusive os cachorros que o atacaram, defendendo a própria Ana Hickman. Vamos falar um pouquinho do caso da Nayara Azevedo também? Vamos falar de violência patrimonial. Nós separamos um trecho que a Nayara fala justamente dessa situação. E foi também um tema que muitas pessoas não entenderam e não sabem identificar o que é violência patrimonial. O que é violência patrimonial? A gente tem na Lei Maria da Penha 5 tipos de violência. Violência física, que todos nós sabemos, a moral, a psicológica, a sexual e a patrimonial. A patrimonial é uma violência a partir do momento em que a mulher, ela fica refém daquele agressor. Ele destrói o patrimônio, ele sequestra aquele patrimônio daquela mulher, ele retém cartão de crédito, ele não permite que aquela mulher tenha acesso ao dinheiro que ela mesma trabalhou para ter. E quando a gente fala numa convivência em que somente um dos cônjuges trabalha, no caso somente ele, né, o homem trabalharia, aquela mulher, ela fica como se ela fosse uma escrava do lar. Ela não é tratada de uma forma de igualdade. Ali existe uma subjugação. Ela é subjugada pelo agressor a partir do momento em que ele monitora todo o controle financeiro, como se ela fosse uma funcionária. Não é uma relação de igualdade, não é uma relação saudável, é uma relação, sim, de violência. Nós estamos falando em pessoas que têm um dominador e uma pessoa dominada. Então, mesmo não tendo uma violência física comprovada, pode configurar também, através da Maria da Penha, né, da Lei Maria da Penha, a violência patrimonial. A violência patrimonial, ela está muito presente nos processos de divórcio. Quando aquele marido, por exemplo, desvia patrimônio para não partilhar, oculta patrimônio, na hora do divórcio vende o carro da mulher, retira o cartão de crédito, deixa ela sem ter como contratar um advogado, por exemplo, mas nem tudo é violência patrimonial. Então a gente primeiro, eu falo que é super importante todas as mulheres fazerem um planejamento matrimonial para evitar esse tipo de violência. Então você já escolhe o regime de bens, por exemplo, se você está na comunhão parcial de bens, onde é metade de cada um, e só o homem tem acesso a isso, aí sim, né? E ele desvia, ele manipula, ele subtrai, aí sim é uma violência patrimonial. Agora, por exemplo, você está no regime da separação total de bens, onde a lei diz que cada um administra o seu patrimônio. Aí a gente não pode configurar como violência patrimonial, por quê? Porque o homem administra o patrimônio dele e a mulher administra o patrimônio dela. Mas a escolha do regime de bens é soberano, então, independente da prática? Porque, prévia. de repente... É prévia. Não, sim, é prévia, mas vamos supor que no dia a dia isso não aconteça, que o homem também administre o patrimônio dela. De repente, o salário vai todo por uma conta só e é ele que organiza. Porque isso é uma dinâmica que a gente está vendo bem comum dentro dos famosos.
famosos. Uma pessoa é o artístico, o outro é o administrativo. Independente do regime escolhido lá atrás, Sim. se ficar comprovado que é o homem que administra os bens ou os ganhos ou todo o faturamento das empresas que eles podem ter em conjunto, isso também pode ser considerado uma violência patrimonial? acho, O que tem que assim, separar, o que tem que separar não, o que tem que separar é o que está no contexto familiar e o no que que é está no societário. contexto empresarial, no contexto do trabalho. Qual é a função de cada um? Agora, no contexto familiar, não tem como falarmos de uma pessoa que tem um faturamento no seu trabalho e não tem acesso a esse. É praticamente uma escrava. Sim, Então a gente está sim, falando se num assim contexto. a linha. Então, no mínimo, ela tem ações trabalhistas ali naquele contexto empresarial, se ela é uma sócia. Então a gente tem que fazer muita separação. O que acontece, também tem observado nos famosos, porque existe já essa confusão do matrimônio com a empresa. Uma coisa é uma coisa, para a justiça, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, Não você não fica pode utilizar tudo- essa É que- roupagem, né? Essa é que roupagem matrimonial com o intuito de dominar completamente o patrimônio como se fosse um patrimônio empresarial. Você não pode utilizar esse subterfúgio para poder justificar um crime que é uma violência patrimonial. O que acontece é que nesses dois casos, coincidentemente, eles eram sócios na empresa e eles cresceram juntos, né? Então, é inevitável que nesses casos haja uma mistura. O que acontece é que as pessoas que estão em casa acabam vendo esses casos e olham a vida delas e falam: eu também sou vítima de violência patrimonial. E nem sempre é assim. Por isso que é importante quem está em casa sempre buscar um especialista antes de se autodeclarar vítima para ver se esse é o caso. Porque, por exemplo, chegou mulheres no meu escritório que estavam numa separação total de bens de se dizendo vítima de violência patrimonial baseado nos casos dos famosos. Então a gente usa os casos dos famosos para explicar o direito, mas sempre acompanhar o caso concreto para que você não seja negligente, né, também. Uma outra dúvida que surgiu por aqui, enquanto a gente fazia, né, esses comentários aqui a respeito do caso da Ana Hickman, sobre essa questão do regime de bens que foi escolhido lá atrás. No caso da Ana Hickman, é comunhão parcial, quer dizer, tudo que eles construíram juntos é dos dois. Tanto o ônus quanto o bônus, né? Sim. Quer dizer, se tem lucro é dos dois, divide, se tem dívida Isso. também divide. Só que ali a gente está vendo, a gente fica especulando, né? Sim, Aí a gente sim, não conhece, então naturalmente. agora é o momento de tirar, né? A gente tem visto que existem denúncias ainda não comprovadas, né? Até porque está em segredo de justiça, de que ele teria falsificado a assinatura dela e levado as empresas à falência, inclusive fazendo empréstimos. 25 né? milhões no total. Muito dinheiro desviado envolvido. Sim. Mesmo sendo comunhão parcial de bens no que diz respeito à responsabilização dos dois, a dívida também seria dela. Mas se ficar comprovado que existiu fraude por parte dele, ela se isenta Com dessa certeza. culpa? Com certeza, por quê? Porque a gente está falando em crime. A gente está falando em crime, estelionato, falsificação de assinatura, a gente está falando em desvio fraudulento, empréstimos fraudulentos, golpes até nos bancos que ali poderiam ter conferido o empréstimo, lesão a terceiros. Então, nós estamos falando em crimes. Claro que quando a gente fala em crimes, a responsabilidade criminal vai para quem praticou o crime e os seus comparsas. Ali é completamente diferente quando a gente está falando em desvios do patrimônio, esses desvios com assinaturas falsificadas. Então, ele vai muito além de uma partilha de bens. A comunhão parcial de bens, a Ana vai explicar muito bem, é tudo aquilo que se adquire na constância do casamento, seja um patrimônio ou seja dívida, vai dividir de igual forma. Mas ali havia um desvio daquele patrimônio adquirido conjuntamente, desviado. E a obtenção de novas dívidas ainda. De novas dívidas. Porque o que a comunhão parcial de bens diz? Ela diz que todos os bens adquiridos onerosamente, então já exclui doação e herança, por exemplo. Doação e herança, se eu recebi uma herança do meu pai ou uma doação do meu pai, o meu marido, por exemplo, não tem direito, tá? Então, todo esse patrimônio que a gente ganhou, que é oneroso, é metade de cada um. O que acontece também nas dívidas, além do que a doutora Raquel já explicou, é que se você comprovar em alguns casos que não foi revertido, como foi o caso da Ana Hickman, em proveito do casal, entendeu? Na total fraude, aí a gente tem como
brigar. Nem só no âmbito criminal haverá uma responsabilização, mas também até no âmbito civil, uma possível ação indenizatória de ressarcimento e danos morais, porque o nome dela também está em curso, o nome dela já foi negativado como uma devedora, sem ser devedora. Sim, então, a casa já é do banco, tá com questões agora de plano de saúde até. Ela figura como devedora, sem ser. Então, claro que existe uma responsabilização civil no âmbito moral também, sem falar no aspecto criminal. Tem que ser apurado. Nós estamos falando a respeito do que está sendo noticiado. Isso. Claro que a gente não está lidando com o processo, com o inquérito policial. Mas em hipóteses figuradas e ilustradas pela imprensa, pelo que a gente tem acesso, seria essa a situação. E como fazer com violências que a gente pode considerar assim que são colocadas em prática de uma forma mais sutil? Como fazer para provar isso? Vou dar um exemplo aqui. Uma mulher que de repente abre mão da sua carreira e se casa. De repente, o abrir mão da sua carreira não foi uma questão assim tão voluntária, né? Voluntariamente ela fez isso em prol da família, em prol dos filhos, Mas existiu ali uma certa coação, né, desse marido que no momento em que as coisas estavam muito bem, disse que ia prover, disse que ia fazer com que tudo funcionasse muito bem na família. Lá na frente, ela descobre o quão ela foi levada a fazer isso. Como é que ela prova? Como é que ela mostra que de fato isso foi uma coação ou ela foi levada a desistir dos seus sonhos profissionais? A violência psicológica, eu falo que ela é em doses homeopáticas e silenciosa. A mulher, quando ela desiste de tudo, e a gente tem que tomar cuidado no início de um relacionamento, se aquele homem está te incentivando ou te podando. É das características para você ver se você está num relacionamento abusivo ou não. Se essa violência, ela começa com cara de carinho, de cuidado, e de um grande amor. Eu falo que o relacionamento abusivo não começa com um tapa, ele começa com cara do amor da sua vida. E essa mulher acaba ficando dentro daquela atmosfera de amor e largando tudo, ficando só no controle do agressor. E ela se sente protegida muitas vezes, né? Exato. Às vezes ela precisa disso, ela acaba largando tudo, se afastando de tudo e de todos, fica nessa bolha de amor, e é quando o agressor começa o controle, os ciúmes, as humilhações, as agressões, até chegar numa agressão física, patrimonial. Então não é de uma hora para outra, é muito sutil e é muito difícil de comprovar, porque o agressor perante a sociedade, muitas vezes, e no relato da Ana Hickman, ela fala que as pessoas cobravam ela, nossa, mas ele é tão bom com você. O agressor perante a sociedade, ele tem cara de jeito de bonzinho, de cuidador, então é muito difícil você comprovar isso, mas quando tem essas lacunas de trabalho, né, que é uma lacuna na vida da mulher. Mas a gente vai falar em conjunto probatório, Ana, mas assim, conjunto probatório propriamente dito. Como que a gente pode orientar as pessoas que estão em casa, se de repente se enxergam numa situação há 20 anos, há 30 anos, querer comprovar que de repente assistiu o programa de hoje, Mulheres, e falou, não, eu estou sendo vítima, e como eu provo? Com isso, né? Como eu provo? Daí eu vou falar, claro, o que a gente faz na polícia para provar. A gente tem que ter um laço probatório. O que é um laço probatório? É o caminho do crime. Então, claro, ela vai ter que colher provas testemunhais, ela vai ter que colher provas do próprio entorno familiar. Muitas vezes essa mulher vai ter um entorno monitorado, ela vai ter, sim, hoje a gente tem a tecnologia, mensagens informando, olha, eu prefiro que você não saia, eu prefiro que você não trabalhe, eu prefiro que você fique em casa, eu prefiro que você fique nesse ambiente controlado por mim. Então, claro, não é fácil, mas existe sim a possibilidade. Não desista se você está sendo controlada, se você está sendo vítima desse relacionamento, podando você na sua autoestima, na sua vontade de ser você mesma. Então, assim, a gente tem sim saída, a gente tem, você pode buscar ajuda, quem estiver nos assistindo pode buscar ajuda numa rede de apoio, principalmente que você confie, que é a sua família, que é a sua irmã, suas amigas, mas é necessário você ter um conjunto probatório para poder ali, na investigação, no
inquérito policial para poder identificar um criminoso, a gente ter um lastro. Claro que não pode ser, a gente não tem uma... a gente não consegue prova sem um lastro ali para a gente poder percorrer o caminho. Aquela amiga que a pessoa confessou lá atrás, que Sim. o marido pediu para que ela parasse de trabalhar, para cuidar dos filhos, também serve como É testemunha. muito poderoso. A gente está falando no local que ela mora, o próprio porteiro, o síndico. A vizinhança. Olha, ela não costumava sair sozinha. Ela estava sempre sendo monitorada. Claro que a gente tem ali, não é fácil. Fácil não é, mas tem como a gente percorrer. Sim, e tem também, a própria lei traz, né, o dano emocional. Então, se essa mulher está passando por um tratamento, por exemplo, psiquiátrico, psicológico, ela pode ter um relatório médico, um relatório psicológico. E essas mulheres que ficaram muito tempo fora do mercado de trabalho, elas têm a possibilidade, por exemplo, de entrar com uma pensão alimentícia transitória, que é pelo período de 2 anos, assim, jurisprudencialmente, né? Claro que depende do caso concreto. Para ela se reinserir no mercado de trabalho. A gente tem também o que a gente chama de alimentos compensatórios, que é um valor que elas recebem para compensar e equalizar o padrão de vida. E é tudo analisado o caso concreto. Nós temos mais um caso mais recente da atriz Susana Werner, com também o ex dela, o Júlio César. Ela também falou, citou sobre violência patrimonial. A gente tem um trechinho do vídeo que ela fala sobre isso. Vamos ver? Vamos. Tantas informações ainda, como da própria Nayara Azevedo e da Ana Hickman, que esse a gente tem um retrato muito maior. Mas o que ela coloca ali acabou também gerando muita dúvida, porque ela fala basicamente sobre que ela tinha um cartão de crédito com acesso de dinheiro, que ele é quem pagava, mas nesse sentido, dessas informações que nós temos até o momento sobre esse caso específico, dá para bater o martelo que é uma violência patrimonial? Precisa ser mais analisado? Como que é visto o caso dela? Está muito incipiente, né? Nós não temos como falar que o que está sendo relatado comprova uma violência patrimonial, até porque a dinâmica de cada casal é diferente, o padrão de vida de cada casal é diferente, de repente nós não sabemos qual foi essa dinâmica. A violência patrimonial está muito mais em restringir o acesso daquela mulher a um patrimônio que ela também tem direito, do que, de repente, essas escolhas, né? Pelo que ela relatou, são escolhas. Um cônjuge, no caso, não quer uma casa decorada, o outro quer. Então, isso aí está mais numa colidência, num conflito de escolhas de investir aquele patrimônio do que a apropriação do patrimônio. Então, claro que é muito incipiente, a gente não consegue depurar daí, desta fala, ou caracterizar ou tipificar uma violência patrimonial. Realmente é muito cedo para poder caracterizar dessa forma. E a gente também nem sabe qual que é o regime de bens que eles estão casados. É verdade. Qual foi o combinado deles, né? Então, assim, faltam informações pra gente falar. Nem toda briga de casal é uma violência. Não existe casal que não brigue. O conflito é inerente ao ser humano, é pra gente aparar as arestas para aquele relacionamento crescer. Então, nem tudo é violência e nem tudo também é abuso patrimonial. E nem todo conflito precisa ser violento, né? Aliás, o ideal é que não seja mesmo. Exato, então, acho que dessa conversa aqui fica realmente esse recado, que a gente vê esses números aumentando, né, da violência contra a mulher, mas que esses números realmente sejam de mulheres que estão tomando coragem e tomando as decisões, tomando as rédeas da própria vida e se libertando desse tipo de relação abusiva, tóxica e muitas vezes violenta, né? E se libertando disso tudo, né? Eu faço votos de que esses números diminuam, mas que se aumentem, seja para isso, né? Para a gente ver que as mulheres estão cada vez mais livres. E que tem que denunciar. E que tem que denunciar. A gente tem não só o telefone da polícia, né, para fazer as denúncias das delegacias de defesa da mulher. Inclusive que são... online. Exatamente, dá para fazer boletim online também, Sim. com toda certeza. E o Disque Denúncia, porque a gente sempre comenta, né? Fulano briga, eu sempre ouço meu vizinho e tal. De repente você passa por isso e tem medo de fazer essa denúncia
E hoje a campanha é justamente o contrário. Em vez de em briga de marido e mulher não se mete a colher, se meta sim. Você pode meter a colher, você pode fazer uma denúncia anônima através do Disque Denúncia, não é isso, doutora? Com certeza, e eu fico muito feliz quando eu participo de programas que fazem o trabalho social, de repente por deficiência dos poderes públicos, né, de políticas públicas, e é muito importante. Eu acredito que aqui, hoje, nesse programa, vocês conseguiram resgatar algumas mulheres que estão inseridas nessa clandestinidade de violência, num contexto doméstico familiar, que está ali silenciosamente sendo vítima, refém, amarrada nessas algemas invisíveis desses relacionamentos abusivos. Então, com certeza, a sociedade não admite mais esse tipo de injustiça social. Eu faço votos de que isso seja, né, fato. Obrigada pela presença de vocês. Então, quero agradecer a doutora Ana Paula Gimenez e vou deixar também aqui o Instagram para você fazer contato com a doutora, @DRA Ana Paula Gimenez, Gimenez com Z no final, e também uma sugestão de leitura muito interessante que a Ana trouxe pra gente aqui, ó. Eu achava que era amor, tá? Sobre o que esse livro, Ana? É sobre relacionamento abusivo. Eu achava que era amor, um guia para sair de um relacionamento abusivo e voltar a se amar. Então, a primeira parte do livro é todo um mecanismo de manipulação que eu trago e a segunda parte é como sair desse relacionamento. Quero deixar também aqui o Instagram da doutora Raquel Galinatti e um agradecimento especial também pela presença aqui, @Raquel Galinatti, Galinatti com 2 L's, tá bom? E aí, ela também vai deixar uma sugestão de leitura para você, aqui através desse livro de políticas públicas. E inovações legislativas na proteção da mulher vítima de violência. Então, eu organizei um livro com delegadas do Brasil inteiro, juristas. Nossa, a Ana, advogada, escreveu, tem uma desembargadora, médica legista. Então, a gente chamou várias mulheres que atuam no sistema de justiça na proteção da mulher vítima de violência. Muito importante. Informação, como eu sempre digo, uma arma poderosíssima. Essencial. E lembrando que a Central de Parabéns pra Atendimento à essas Mulher... mulheres, né? Parabéns. Nossa, Maravilhosas. obrigada. Adorei essa conversa, foi excelente. Precisávamos. Mais uma vez, Central de Atendimento à Mulher no telefone 180. Anotem esse número aqui, ó, para ter sempre na cabeça. É verdade. Obrigada pelo papo, meu Imagina, querido. tamo aí pelas informações. Obrigada a vocês também, viu? Até uma Obrigada. próxima. Mulheres fortes, poderosas.